Olá! A segunda lei da termodinâmica é uma consequência direta da primeira lei aplicada às máquinas térmicas. E a entropia define a ordem como os processos naturais ocorrem. Eu sou o professor Giovanni Lima e é isso que nós estudaremos nessa aula. Então, a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, como eu falei, ela tem uma aplicação direta, tá, às máquinas térmicas. Os motores de moto, todos os tipos de motores, tá, e refrigeradores estão dentro dessa lei. Basicamente, ela tem dois enunciados importantes, tá, que a gente vai verificar. O primeiro diz o seguinte: o calor não pode fluir de forma espontânea, naturalmente, de um corpo de temperatura menor para outro corpo de temperatura mais alta. Isso não ocorre na natureza, tá, pessoal? Sempre vai ocorrer o inverso. A temperatura, né? O corpo que está com maior temperatura, ele cede calor, não cede temperatura, tá? Isso é importante, ele cede calor. Calor é o que se transfere de um corpo para o outro. Então, o corpo de maior temperatura cede calor para o de menor temperatura, ok? O segundo enunciado diz o seguinte, está direcionado às máquinas térmicas. É impossível a construção de uma máquina térmica que, operando em ciclos, né, repetitivos, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. O calor ele foi utilizado na Revolução Industrial para movimentar máquinas, né? Os motores a vapor, por exemplo, você deve ter assistido Titanic, né? Tem uma cena em que eles estão jogando muito carvão para gerar calor e movimentar as máquinas. Então, a segunda lei, ela está relacionada a isso, tá? Você não pode pegar todo esse calor que é usado e converter ele em trabalho termodinâmico, ou seja, em trabalho mecânico, em movimento, ok? Isso implica que não existe um dispositivo térmico, tá, que tenha um rendimento de 100%, ou seja, é impossível que 100% do calor seja utilizado para trabalho, sempre uma parte vai ser desperdiçada. Isso é um conceito que está relacionado diretamente com a entropia, tá? A entropia de um movimento, o conceito de entropia, ele está relacionado com isso. Ele define como ocorre a ordem natural. E uma das situações que existe é essa. Você não tem possibilidade, tá, de pegar todo esse calor e converter em trabalho mecânico. Tudo bem? As máquinas térmicas, né? O que são máquinas térmicas? São dispositivos. Eles operam em duas fontes térmicas. Uma como fonte de aquecimento e outra como fonte de resfriamento, como eu mostro aqui nessa figura. Então aqui tem uma fonte de aquecimento, aqui tem a máquina térmica e aqui tem a fonte de resfriamento. Uma parte do calor que vem da fonte de aquecimento é transformado em trabalho mecânico para movimentar. E outra parte é desperdiçada, que a gente chama comumente de fonte de resfriamento. Por exemplo, ó, você tem aqui uma motinha, né? Peguei uma popzinha aqui. Então você tem a combustão que ocorre no carburador, que funciona como fonte de aquecimento. E aí você tem um movimento dentro do motor, realização de trabalho, e aí você tem uma parte do calor que é desperdiçado, tá? Na fonte de resfriamento, aqui pela descarga. Apesar de não ser tão fria assim, né? Então a fonte térmica fornece uma quantidade de calor no dispositivo, realiza trabalho, e outra quantidade ela é desperdiçada. Então, matematicamente, ó, esse trabalho aqui vai ser o quê? Trabalho efetivo. Vai ser a quantidade de calor inicial menos o que foi desperdiçado. Por exemplo, se eu dei 10 joules aqui, que é a unidade de calor, né, que calor é energia, 10 joules, e 5 foi desperdiçado, então qual é o trabalho? 10 menos 5. Ele só conseguiu utilizar 5 joules. Simples, tá? É isso que representa essa expressão. Nas máquinas térmicas de resfriamento, o processo é o inverso, tá? Você tem aqui, ó, o calor flui de maneira não espontânea, mas nesse caso, você precisa ter um trabalho sendo realizado sobre a máquina. Não é a máquina que realiza o trabalho precisa ser realizado sobre ela. Tudo bem? Então, o que acontece? Pegue, por exemplo, o seu ar-condicionado. Para ser realizado o trabalho lá no compressor,
sobre o ar, você precisa pagar energia, então tem gasto energético para realizar trabalho, ok? Então o processo ocorre da maneira inversa. Você tem aqui uma fonte de resfriamento e aí o calor é liberado na fonte de aquecimento. Aqui eu coloquei o exemplo do ar-condicionado, ó. Você tem aqui o gás, chega no compressor, é realizado trabalho sobre ele, tá? Ele vai para o condensador, tá? Quando ele sai daqui, ele sai em uma alta temperatura, tá? Só que quando ele chega no condensador, ele diminui essa temperatura, ok? E aí ele é liberado no ambiente, tá? Através do evaporador, o evaporador que joga para o ambiente. Então, como ele vive de uma temperatura maior, ele sai aqui para uma temperatura menor, ok? E é liberado para o ambiente. E aí esse ciclo se repete. Mas isso só ocorre se tiver realização de trabalho sobre o compressor, ok? Então aí vai ter gasto energético, eu preciso de outra fonte de energia para realizar esse trabalho. Rendimento, que é uma coisa importante, né? Como é que eu calculo o rendimento? Nós chamamos esse rendimento de Nzinho aqui, ó. É eu pegar o trabalho que ela realizou e dividir pela quantidade de calor que foi fornecido. Tudo bem? E o trabalho, como é que eu calculo o trabalho? Que nós já vimos. A quantidade de calor fornecida da fonte quente menos a quantidade desperdiçada. Então, se no lugar desse Tzinho aqui, que é o trabalho, eu colocar isso, a expressão para o rendimento fica essa, tá? Q1 menos Q2 sobre Q1. Tudo bem? Como o rendimento é dado em percentuais, geralmente a gente multiplica isso por 100, tá? Para dar em percentual, que fica basicamente de 0 a 100, de 0 a 1, tá? 50%, 20%. Quando você multiplica por 100, esse valor já vai ser dado em percentual. Exemplo, um motor a vapor realiza um trabalho, ele já deu o valor do trabalho, então não precisa fazer Q1 menos Q2, ele já deu 12 kJ. Quilo é 1000, né, pessoal? Então 12.000 joules. Quando lhe é fornecida uma quantidade de calor igual a 23.000, é menor, né? Tem que ser menor. Foi fornecida uma quantidade de calor da fonte quente de 23.000, uma parte perdeu, outra parte transformou em 12.000 joules. Qual a capacidade percentual que o motor tem de transformar a energia térmica em trabalho? Ou seja, qual o rendimento? Está aqui, pessoal. Trabalho dividido pela quantidade de calor fornecida vezes 100, para dar em percentual, tá? Então, o trabalho foi o quê? 12.000 joules. De lá está 12 kJ. E aqui, o calor fornecido total, 23.000 vezes 100. Se você fizer esses cálculos, isso vai dar 0,52. Multiplicado por 100, 52%. O que aconteceu com o restante, né, pessoal? Com os outros 48 aí, em média? Foi desperdiçado, tá? Foi desperdiçado na fonte quente. Não foi possível usar essa parte desperdiçada para realizar trabalho mecânico. Tudo bem? Entropia. O que acontece? O que acontece quando eu forneço calor para um sistema? Você sabe disso. A temperatura, ela aumenta, não é isso? Pessoal, ó, se eu tenho uma temperatura menor, significa que a organização atômica ela é melhor. Os átomos estão mais organizados, certo? No momento que eu começo a fornecer calor e aumentar a temperatura, esses átomos eles ficam bastante desorganizados. E é muito complicado voltar para esse estágio inicial utilizando toda a energia fornecida. Por quê? Porque sempre tem perca, pessoal. Sempre tem perca. É impossível eu fazer um processo termodinâmico sem que haja perca de energia. Então, o que é a entropia? A entropia mede o quê? Esse grau de desorganização do sistema. Olha só, grau de desorganização do sistema. O que acontece? Tudo que você envolve energia, tudo que envolve energia, principalmente na forma de calor, ele sai de um grau mais organizado para um grau desorganizado. Isso é entropia. Desorganização, medida da desorganização. Tudo bem? Eu coloquei aqui, ó. Por que a entropia é importante? Esse tópico aqui é interessante, tá? Ela nos diz como os fenômenos irão se comportar com o passar do tempo. Ou seja, se os processos, se os fenômenos são reversíveis ou irreversíveis. O que são processos reversíveis e irreversíveis? O reversível, ele não existe, coloca aqui para mim, ele não existe
O processo reversível, ele não existe na natureza, pessoal. Por quê? Sempre vai ter perca energética. Por que ocorre perca energética? Devido às forças dissipativas. Então você tem forças de atrito, você tem forças de resistência, então você vai ter perca energética. Os processos irreversíveis é uma idealização, eles não existem em si, tá? Então o processo reversível ele é definido como um processo que pode ser investido sem deixar nenhum vestígio no ambiente, ou seja, sem perder energia, tá? Isso não ocorre, tudo bem? Por exemplo, aqui tem um pêndulo, né? Ele se movimenta de um lado para o outro. Se você colocar esse pêndulo naturalmente na natureza, o que vai acontecer? Como tem as forças de resistência do ar, ele nunca vai chegar no movimento sempre no mesmo ponto. E depois de um tempo ele vai parar. Tá? Por quê? Porque tem perca energética ali naquele processo. Tá? Outro exemplo aqui é a água, né? Saindo de vapor, líquido, depois para o sólido. Nisso também tem perca energética. Tá? Nunca vai ser perfeito. As quantidades nunca vão ser perfeitas. Isso não significa que a energia no sistema não se conserve, tá? Só significa que uma parte dela foi desperdiçada. A energia sempre vai se conservar porque isso é um princípio fundamental da física. A energia ela é conservativa, tudo bem? Os irreversíveis, que são realmente o que existe, né? Os irreversíveis, como o nome já diz, eu não posso reverter. Por quê? Sempre vou ter perca energética. Para quem, professor? Para o ambiente, para o universo. Em qualquer processo que você faz, você perde energia. Quais são os fatores responsáveis por isso? Força de atrito, tá? O que você tem mais? Resistências, deformações, tudo isso causa perca energética. E é impossível, se eu faço um processo físico, voltar ao estado inicial da mesma maneira. É impossível, tá? Você sempre vai ter percas energéticas. Por exemplo, quando você está comprimindo um gás, você tem a força de atrito aqui no êmbolo, lá no motor, tá? Essa energia aqui da força de atrito perdida, ela não vai ser possível utilizá-la mais, tá? Aqui um refrigerante, se ele tiver, por exemplo, a 5 graus Celsius e o ambiente estiver a 20, você vai ter uma perca de calor, ele vai estar cedendo calor aqui, o ambiente vai estar cedendo calor para soda, sempre tem. Só que se você pegar esse refrigerante aqui, por exemplo, e colocar ele no ambiente, ele vai receber calor, tá? Porque o ambiente está a maior temperatura, né? E esse processo ele nunca vai ser perfeito, tudo bem? Qual é a consequência disso na natureza? A consequência é que a entropia do universo ela está sempre aumentando. Porque tudo que ocorre na natureza, todos os fenômenos têm perca energética e eu não posso utilizar essa energia novamente. Então tá, a entropia do universo, ou seja, a desorganização do universo, ela está aumentando cada vez mais. Isso é o conceito de entropia, aplicado nos fenômenos diários, tudo bem? Uma questãozinha aqui, tá? Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. Nesse caso, a energia armazenada no combustível é liberada na combustão, né, que faz o aparelho funcionar, como eu expliquei. Quando o motor funciona, parte da energia é convertida em trabalho, né, e outra parte é desperdiçada. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de quê? Conversão de calor em trabalho. Só que essa conversão ela é impossível, tá? Então, na letra C aqui, ó, as transformações elas ocorrem são decorrentes de quê? Da segunda lei da termodinâmica, conversão de calor em trabalho ser impossível. Tudo bem? Para mais exercícios e questões sobre isso, acesse a plataforma Eduque. Bons estudos!